eu creio que não terá problema. Então, antes de começar, gente, vamos orar, colocar o nosso coração aí diante de Deus e pedir para que Ele possa guiar aqui a nossa mente, né, guiar aqui nossos corações. Acho que hoje a gente vai tocar aqui em alguns pontos que saem um pouco do que normalmente nós cremos, do que nós somos, melhor falando, né, do que nós somos ensinados. Então, acho que vai ser bem desafiador, vai ser muito rico aí pra gente. Então, vamos orar, fecha aí seus olhos onde você está e ore junto comigo. Senhor Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque o Senhor é o Deus que governa todas as coisas e o Senhor é um Deus de amor. Nós te agradecemos, Senhor, porque fomos alcançados pelo teu amor, a tua palavra chegou até nós, não porque nós, porventura, tenhamos feito alguma coisa para que isso aconteça, mas simplesmente porque aprove a tua boa vontade, ter nos alcançado, ter alcançado a nossa família. Nós te pedimos, Senhor, nesse momento, sabedoria, direcionamento aqui, nesse tempo que vamos ter de estudo. Vamos tratar ao Senhor aqui de coisas tão profundas da alma, tão importantes para a nossa vida. E nós te pedimos, Senhor, que tudo que porventura venha a ser dito aqui, que não fique claro, que teu Espírito Santo ilumine os corações, que o teu Espírito aplique a palavra que dita, porque cremos sim, Senhor, que tudo que for dito, trabalhado, explicado ou falado, se não houver uma ação sobrenatural do teu Espírito na nossa vida e no nosso coração, de nada vale. E é então nisso que nós nos agarramos, e é nisso então que nós, de fato, pomos a nossa fé. É que a obra é toda tua. O Senhor nos ajude aqui, nos direcione, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Vamos então, gente, abra lá seu documento. O documento tem só a parte da revisão, tá? Eu depois vou tentar organizar alguns tópicos principais aqui das nossas aulas e enviar para vocês no documento, mas por hora vamos ser guiados aqui nesse primeiro momento por essa revisão, e aí depois eu vou começar aqui a tratar alguns assuntos da mesma forma que a gente fez das outras vezes. Então, continuando então o nosso módulo, a gente está tratando aí sobre a igreja e a surpreendente ofensa do amor de Deus. E hoje nós vamos entender um pouco melhor sobre como é que se dá, o que é que de fato significa essa ofensa do amor de Deus, tá? E aqui nós estamos trabalhando basicamente dois assuntos, né? Estamos trabalhando a membresia da igreja, a centralidade e a importância disso, mas também estamos trabalhando a disciplina eclesiástica. E é então esse caminho que nós vamos trilhar aqui. Vamos então resgatar algumas coisas que nós trabalhamos nas outras aulas. Então, o primeiro tópico aí diz o seguinte: o medo do comprometimento destrói o compromisso do amor e se torna uma questão de vantagem pessoal. E isso nós vimos da última vez, como que esse medo que nós temos de nos comprometer com as coisas, com as nossas responsabilidades diante do corpo de Deus, destrói um compromisso que é alicerçado no amor. Por quê? Porque esse medo do comprometimento, na verdade, é uma forma de nós lidarmos com as responsabilidades que nos são dadas, de acordo com a vantagem pessoal. Se eu tenho medo do comprometimento, eu consigo negociar o que é bom para mim ou o que não é bom para mim. Então, eu tenho o compromisso com a igreja, o compromisso com o Senhor, de acordo, na verdade, com o que eu acho, com o meu desejo, com o que é mais vantajoso para mim, e não tenho a minha mente firmada na vontade de Deus e na necessidade da igreja local. E isso nos conduz, então, a um outro problema, que é o fato de que esses compromissos obrigatórios, eles exigem sacrifício. Quando nós nos comprometemos com alguma coisa, nós nos tornamos escravos desse comprometimento.
e por isso nós somos conduzidos, querendo ou não, a sacrificar algumas coisas para que esses compromissos sejam feitos. Então, um exemplo simples que nós demos da última vez foi, se eu me comprometer, por exemplo, em assumir, participar da equipe de música da igreja, muitas vezes, no dia do ensaio, eu terei outras coisas a fazer, mas eu precisarei sacrificar essas outras coisas para poder ir para esse compromisso que eu firmei. Então, essa fobia de compromissos obrigatórios, na verdade, ela acontece porque nós não queremos nos sacrificar. E essa cultura evangélica contemporânea, ela acredita que a verdadeira vida cristã pode ser vivida independentemente de uma associação como membro de uma igreja. Infelizmente, isso é algo que está de forma muito comum dentro, vamos dizer assim, do meio evangélico contemporâneo, onde as pessoas acreditam que elas não precisam se relacionar ou ser membro de uma igreja local para, de fato, desenvolver essa vida cristã e a sua maturidade diante de Deus. E qual é o problema? Onde é que está a raiz de toda essa questão? É exatamente o individualismo. O individualismo, ele é um grande problema para a igreja. E aí nós conversamos um pouco e chegamos à conclusão que a solução para o individualismo não é o comunitarismo. A solução para alguém que tem o seu coração voltado para si mesmo não é pôr essa pessoa no lugar onde ela esteja cercada de outras pessoas, que seria o comunitarismo. Na verdade, nós vimos que a solução do individualismo é a ideia de que essa pessoa ela deve se submeter à vontade revelada de Deus, da forma como ela deve ser estabelecida na igreja local. Por quê? Porque a questão da autoridade é importante, tanto diante da membresia, quanto diante da disciplina, porque essas duas coisas vão envolver uma questão que é extremamente central na nossa vida, que é a submissão. Então, tanto a membresia da igreja, quanto a disciplina do Senhor, exige essa submissão. E veja, essa ideia de submissão é exatamente a ideia, é o cerne, vamos dizer assim, da solução do problema do individualismo. Né? O individualismo não é resolvido por meio do comunitarismo. O individualismo é resolvido por submissão às autoridades que a palavra de Deus colocou nas nossas vidas. E aqui autoridades você entenda tanto como escritura sagrada, assim como também a própria membresia da igreja, porque a membresia ela demarca o que é igreja e o que não é igreja visivelmente, e também a disciplina do Senhor, que nós vamos então aprofundar um pouco mais nisso. Então, o chamado da Bíblia para a obediência e para a submissão diante da autoridade de Deus está arraigado, está firmado em sua glória e majestade. Então, veja como a coisa é profunda. Por causa disso, exatamente porque essa ideia de obediência e submissão a Deus está arraigado na glória e majestade, se nós desprezarmos a autoridade de Deus, ou desprezarmos, não nos submetermos a Deus, não obedecermos a Deus, na verdade, isso é desprezar a glória e a majestade de Deus. E a conclusão, então, a que nós chegamos foi que o problema do individualismo é o ódio contra a majestade e a dignidade de Deus. O ódio contra a majestade e a dignidade de Deus é exatamente a raiz do individualismo. E isso é algo que deve ferir o meu e o seu coração, né? É o fato de que Deus, ele é digno de toda honra, de toda glória, ele possui toda a majestade na sua pessoa. E quem somos nós, então, para, de forma individualista, nos opormos e termos ódio à honra de Deus
e a majestade de Deus. Isso, então, foi basicamente o que a gente trabalhou na última aula. Então, eu quero começar, então, conversando com você hoje sobre a natureza do amor. Veja, nós, até agora, o que foi que nós fizemos? As últimas aulas, nós identificamos o nosso problema. Nós identificamos quais são as questões do nosso coração diante da membresia da igreja e diante da disciplina eclesiástica. Basicamente, foi isso que a gente conversou tanto na primeira aula, que a gente deu uma introdução, quanto na segunda e na terceira, nós focamos em entender como é que o meu coração lida, como é que o meu coração responde diante dessas duas realidades bíblicas. E hoje, então, a gente vai dar um passo mais à frente. Agora nós vamos começar a pensar biblicamente como que o amor se relaciona e quais são as características, quais são os meandros, quais são os detalhes desse amor que nós tanto dizemos que recebemos de Deus, né? Mas que também o praticamos. E a aula de hoje, então, que eu quero tratar com você, é exatamente a ideia de a natureza do amor. E isso eu queria começar já com uma pergunta, e a resposta dessa pergunta é exatamente o que eu pus lá no grupo durante a semana. Eu coloquei lá um textinho, não sei se você chegou a ler, mas é exatamente a resposta dessa pergunta, que a pergunta é a seguinte: o que é o amor de Deus e por que ele nos ofende? O que é o amor de Deus e por que ele nos ofende? Qual é a ligação entre a nossa compreensão acerca do amor de Deus e a membresia na igreja? Em outras palavras, o que é o amor de Deus e por que ele nos ofende? E o que é que tem a ver a minha compreensão acerca do amor de Deus e a membresia da igreja? Uma coisa tem a ver com a outra? E a resposta, então, é exatamente a seguinte: o amor de Deus nos cria e afirma, mas ele o faz com o propósito de ganhar louvores para o próprio Deus. A santidade ou centralidade do amor de Deus em Deus nos ofende porque ela traz tanto salvação quanto julgamento. Por essa razão, a membresia e a disciplina da igreja nos ofendem, porque elas exemplificam tanto a salvação quanto o julgamento, traçando uma linha divisória entre essas duas coisas. Veja que coisa curiosa e profunda. O amor de Deus, ele tanto traz salvação quanto julgamento. Por isso que, ao mesmo tempo que nós temos uma relação de amor e, de fato, de ser ferido, como diz Agostinho, pelo Senhor, nós também entendemos que esse ferimento ele nos ofende porque ele nos julga. E então, a membresia da igreja e a disciplina da igreja, elas exemplificam exatamente tanto a salvação, palavras, é exatamente isso aqui que eu tentei trazer para vocês. Essa é a natureza do amor. A natureza do amor é composta de salvação, mas ela também é composta de julgamento. E eu quero que você guarde essas duas informações aqui. A natureza do amor, ela é tanto salvação quanto também julgamento. E aí, de maneira que nós não esperamos, o amor de Deus, ele nos atrai, mas do outro lado, ele também nos repele. E o que é que isso significa? Isso significa que o evangelho e a igreja, de certa forma, nos atraem, mas, por outro lado, também nos repele. Veja, o verdadeiro amor de Deus, ao mesmo tempo, ele atrai a todos nós e repele a todos nós. Então, ele tem um quê de beleza, sabe? É um quê de coisa doce, mas ele também tem um quê de ofensa, porque nós temos um coração caído.
Então, se você olhar para o amor de Deus, contemple então esse amor por um ângulo, você vai olhar para o amor de Deus, e de certo ângulo você vai ver que isso é a coisa mais resplendente, mais resplandecente de todo o universo, é a coisa mais perfeita, é o que todo ser humano deveria amar. Mas quando você andar alguns metros e olhar novamente para esse amor, você vai ver que os lábios de Deus rosnam, os seus punhos cerram e o seu coração se torna moralmente ofendido. Por quê? Porque quando Deus olha para o pecado, é exatamente assim que ele fica. Mas veja, você está olhando para a mesma coisa. Você está olhando para o amor de Deus. O ponto é que você apenas vê o amor de Deus por ângulos diferentes. De um lado, o amor de Deus é a coisa mais maravilhosa do universo. E do outro lado, você vê Deus com os seus punhos cerrados e ofendido. Isso é dois lados da mesma moeda. Então, as Escrituras, elas nos revelam que o amor de Deus é totalmente centrado em quem? No próprio Deus. E isso significa que, por ser centrado no próprio Deus, ele é mais complexo do que eu e você podemos imaginar. Não é algo tão simples da gente definir, certo? Porque, veja, como nós vimos, esse amor, ele combina salvação e julgamento. Ao mesmo tempo, ele é gracioso e discriminatório. Ele muda o exterior e também o interior. Então, veja, a membresia da igreja, eu preciso que você preste muito bem atenção aqui. A membresia da igreja, ela é uma ilustração perfeita de todas essas coisas. A membresia da igreja é uma ilustração perfeita da salvação e do julgamento, da graça e da discriminação, do cuidado interior e do exterior. E exatamente por causa disso, lembre dessa frase aqui. Se você tiver que ficar só com uma coisa, fique com isso. A membresia da igreja define o amor de Deus ao mundo. Mais uma vez, a membresia da igreja define o amor de Deus ao mundo. Porque o amor de Deus é centrado em Deus. E por causa disso, o meu amor por Deus também deveria ser centrado em Deus. Essa é a lógica natural da coisa. Então, deixa eu dar um exemplo aqui para a coisa ficar mais simples. Eu amo a minha filha, certo? Ela nasceu há pouco tempo, mas eu amo ela de forma inexplicável. Por isso, eu tenho uma afeição pelo bem dela. Então, a pergunta que eu faria para você é: como é que eu não me oporia, não ficaria contra a alguém ou a algo que intentasse o mal dela? Obviamente, se tem um certo rapaz, certo, que pretende fazer algum mal com ela, a coisa não vai ficar boa para ele. Se você tem alguma coisa que faria mal para ela, essa coisa não será dada a ela. Por quê? Porque eu amo ela. Então, a ideia de se opor porque eu amo é algo natural. E isso também acontece com o amor de Deus por Deus. E aí isso também acontece, né, com qualquer amor verdadeiro que a gente tenha por Deus. O que é que isso significa? Que amar a Deus significa ter afeição pela glória e pela honra de Deus. E exatamente por isso, há uma postura muito complexa é exigida de mim e de você. Porque veja como é que a coisa é desenrolada. Deus ama todos os pecadores à medida que eles refletem a sua glória. E se ele se opõe a eles à medida que eles não fazem isso. Então veja, se nós refletimos a glória de Deus, Deus nos ama. Ao mesmo tempo que se alguém não reflete a glória de Deus, ele se opõe a esse alguém.
O que isso significa, meus queridos, é que o amor de Deus, o amor centrado em Deus, deve discriminar. O amor centrado em Deus deve ter preferências. O amor centrado em Deus deve fazer julgamentos e deve fazer essas coisas à luz do pecado e da queda. Veja, o amor de Deus não é universal, porque Deus não ama coisa alguma que se opõe ao próprio Deus. Nós sabemos disso. Portanto, o amor que é centrado em Deus não ama o pecado. O amor de Deus, que é centrado em Deus, fará discriminação entre o que é pecado e entre o que não é pecado. Entre aqueles que pertencem ao pecado e aqueles que não pertencem ao pecado. Entre aqueles que o amam e buscam a sua glória e aqueles que não fazem. E isso é simplesmente o amor de Deus. O amor de Deus também julga, ele discrimina. E o simples fato de Deus dar à igreja a autoridade de disciplinar alguém em amor, significa por si só que esse amor não é indiscriminado. Se você lê em Hebreus 12:6, diz o seguinte: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Veja que coisa curiosa o texto de Hebreus. Meus queridos, o amor de Deus exige julgamento. Quando a gente olha o amor de Deus do ponto de vista da criação, Deus ter criado todo mundo, todas as coisas e etc., nós vemos que esse amor, ele é universal e indiscriminado. Deus ama todas as coisas por ser sua criação. Mas quando nós olhamos do ponto de vista da queda, quando nós olhamos do ponto de vista do pecado, da queda do homem, o amor de Deus não é indiscriminado. O amor de Deus não é universal. Por quê? Porque Deus faz julgamentos e se separa daquilo que não ama a Deus. Aquilo que não condiz com a natureza de Deus, Deus não ama. E esse ponto aqui, então, precisa nos levar a uma ideia de que a concepção de amor que nós precisamos ter é uma concepção que precisa ser ampliada. Porque, veja, isso aqui, creio que vai pegar muitos um pouco desconcertados. A ênfase que nós damos na ideia do dom gratuito do amor de Deus é muito reducionista. A ideia que nós temos de que a concepção de amor de Deus é uma concepção indiscriminada e muitas vezes, nós até cantamos que o amor de Deus por nós, que o amor de Deus por nós é incondicional. Essa ênfase é um pouco reducionista e eu vou explicar para você por quê. Porque essa ênfase, ela traz à tona apenas uma parte da revelação bíblica. Ela não trata sobre o todo do amor de Deus. Porque essa compreensão do amor de Deus é dirigida pela concepção do amor ágape, daquele amor que é um amor que se sacrifica, que se dá pelo outro, que se doa pelo outro. Mas existem duas coisas centrais que nós não podemos tirar de vista e que fazem parte também da definição de amor. A primeira coisa, o primeiro problema com essa nossa concepção de amor é que nós ignoramos o amor do Pai pelo Filho perfeito. Nesta relação de pai e filho, não há sofrimento ou autossacrifício no amor do pai pelo filho. O pai não se autossacrifica ao amar o filho. O que acontece é que o pai, ele tem prazer em amar o filho. E esse prazer de amar o filho está baseado na beleza e na perfeição moral do filho. Veja, não há nenhum autossacrifício do pai para o filho. O que há é prazer. E o segundo ponto que também nos leva a questionar essa ênfase na concepção de amor é que nós ignoramos a questão do porquê Cristo tem que morrer para salvar pecadores. É simplesmente o fato de que a concepção de amor de Deus também tem um aspecto de justiça.
O amor de Deus tem um aspecto de requerer a justiça. Então veja, Cristo foi crucificado para um propósito, meus queridos, muito maior do que salvar pessoas. Jesus Cristo está salvando um povo a fim, com um propósito, com o objetivo de que esse povo seja santo, amoroso e unido. Ele não está salvando um povo para a própria glória do povo. Ele está salvando um povo para a glória de Deus. E aí, essa concepção de amor ágape, amor autossacrificial, amor incondicional, assume e toma como prerrogativa, no final das contas, veja que coisa interessante, que Deus vive e ama por nossa causa. Nós somos o seu amor maior. Ele nos ama mais do que qualquer outra coisa, até mesmo mais do que sua própria glória. E esse amor ágape, ele também tem um outro problema, né? A ênfase na concepção de amor apenas com o amor ágape tem um outro problema, que é o fato de que Deus deve, por causa da sua própria natureza, julgar aqueles que não amam. Se Deus não fizer isso, ele não está sendo coerente com o próprio ser dele. Nós sabemos que Deus não é assim. Deus é coerente com o seu ser. Portanto, ele deve julgar aqueles que não amam. E veja que coisa profunda aí, gravado no coração seja isso. É a ideia de que os julgamentos preventivos, veja, os julgamentos preventivos realizados no corpo de Cristo, na disciplina da igreja, deve ser visto como uma atitude misericordiosa e bondosa. Por quê? Porque esses julgamentos realizados dentro do corpo, na disciplina da igreja, são advertências de um julgamento maior que virá, cujo julgamento nós não participaremos. Por quê? Porque o nosso julgamento está em Cristo Jesus. O amor de Deus, ao mesmo tempo que salva, julga. E por causa disso, então, nós precisamos ampliar um pouco essa concepção. Então, veja, o pai ama o filho. O pai é atraído ao filho por determinadas qualidades aos quais ele se compraz. Não sei se você lembra lá o texto que Jesus acabou de ser batizado e aí Deus, de forma belíssima, aparece no céu, a pomba cai e fica em Cristo. E então o Deus Pai diz: esse é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Mas veja, isso é uma realidade, meus queridos, que existe antes da encarnação. Durante a encarnação continuou, e isso se estende até hoje. O filho reflete o próprio caráter do pai e o glorifica. E o pai ama o filho por causa disso. E o amor do pai pelo filho não é indiscriminado e arbitrário. Ele tem uma razão de ser. Deus não ama a Jesus Cristo simplesmente, e aqui é um outro aspecto, simplesmente por ele ser filho. Sim, ele ama por ser filho, que foi isso que nós vimos antes. No entanto, isso não é um reducionismo. O amor do pai pelo filho não é indiscriminado, porque ele tem prazer no filho. E se ele tem prazer no filho, é porque o filho tem alguma coisa que é diferente de todos os outros. Porque, veja, o amor de Deus, lembre, até mesmo em relação a Jesus, está ligado à sua justiça. Então, Deus não ama nem a si mesmo, independentemente de sua própria lei. Por quê? Porque Deus é um Deus perfeito. O seu amor, o amor de Deus, é intrinsecamente condicionado por todos os seus atributos. Então, veja, nós não podemos dizer que Deus ama a Jesus Cristo sem considerar o atributo da justiça. Se Deus ama a Jesus Cristo, o atributo da justiça também tem que ser satisfeito. E qual é o ponto aqui? O ponto é que Jesus cumpriu a justiça perfeita. O ponto é que Jesus, de um lado, ele é amado pelo Pai, mas
Justamente porque Deus é coerente com todos os seus atributos, Deus também satisfaz a justiça de Deus. E por isso Deus o Pai diz, esse é meu filho amado em quem me comprazo. Né? E aqui nós temos um ensinamento profundo para a salvação, que é o fato de que Jesus, ele tem, ao mesmo tempo, fornecido a nós o que nós chamamos de obediência ativa e a obediência passiva. A obediência ativa é o fato de Cristo ter morrido na cruz, ter ressuscitado ao terceiro dia e ter morrido em nosso lugar, levado sobre si as nossas enfermidades, nossos pecados, ter pago o preço da redenção, ter pago a expiação, ter recebido a ira de Deus no nosso lugar. Mas existe uma segunda coisa, que é a obediência passiva, que é o fato de Cristo ter vivido toda uma vida de santidade. Portanto, quando a palavra de Deus diz que a justiça de Cristo nos é imputada pela fé, né? Quando o apóstolo Paulo diz em Efésios, o justo viverá pela fé, o que ele está falando ali é exatamente o fato de que Cristo não apenas morreu e ressuscitou e pagou os meus pecados, mas Jesus também viveu uma vida que eu não conseguiria viver. O que é colocado na minha conta é toda uma vida de santidade, que foi a vida de Cristo. Por isso, Jesus, Deuteronômio 6,5, que diz, amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Qual é, então, a conclusão? Qual é, então, a conclusão que nós chegamos aqui? O amor de Deus por nós também não é um amor incondicional. O amor de Deus por nós não é um amor indiscriminado. Porque lembre, eu e você somos pecadores. Se Deus nos amasse de forma incondicional e indiscriminada, por sermos pecadores, o atributo da justiça de Deus deveria ser suspendido, deveria ser cancelado, porque o atributo da justiça de Deus deve levar em consideração o nosso pecado e a impossibilidade de nos ajuntarmos ao Senhor. Portanto, é necessário que a justiça de Cristo seja imputada a nós, para que dessa forma nós possamos ser justificados mediante a fé. O amor de Deus por nós, então, lembre disso, é condicionado pelo sacrifício de Jesus Cristo. A conclusão, então, em que nós chegamos aqui nesse ponto é que Deus nos amar incondicionalmente. Se Deus nos amar incondicionalmente, nós estaremos barateando o amor de Deus. Porque nós estaremos dizendo que Deus não é coerente com seus atributos e simplesmente ele desconsidera a sua justiça ao olhar para nós. E aqui, meus queridos, nós precisamos lembrar que se uma igreja abandonou a santidade, ela abandonou também o amor. Porque, veja, a santidade caminha ao lado do amor. A justiça requer santidade. E se a igreja abandonou o amor, se nós abandonamos o amor, nós também abandonaremos a santidade. Porque a santidade e o amor envolvem um ao outro mutuamente e agem de acordo. O amor é manifestado na santidade, que ao mesmo tempo é manifestado também na justiça. A santidade é a forma de medir a nossa dedicação do amor a Deus. Você quer saber se de fato você está amando a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento? Você precisa olhar para a sua vida de santidade. É isso que vai dizer para mim e para você qual é a nossa dedicação, qual o nível da nossa dedicação. Porque o amor de Deus não pode ser visto apenas de forma isolada, com a ênfase ágape.
o amor de Deus precisa ser visto ao lado dos outros seus atributos, como o atributo do julgamento, da justiça, que por sua vez nos conduz também ao atributo da santidade, que por sua vez também nos conduz a todos os outros atributos de Deus. O fato é que nós não podemos olhar para Deus e amar a Deus, abandonando a santidade e abandonando uma vida justa diante do Senhor. Gente, eu estou olhando aqui as mensagens de vocês, que eu estou com o meu estudo aqui. Depois eu volto aqui e tento pegar, tá? Eu estou vendo que Dé fez uma pergunta aqui, perguntou alguma coisa também. Mas depois eu pego aqui, Cato, e passo para vocês, senão a gente vai perder aqui a linha. Eu quero continuar, então, falando uma frase de David Powlison. Achei muito curioso. Ele disse o seguinte: Deus não ama seu povo escolhido incondicionalmente. Ele os ama... Perdão. Deus não ama seu povo escolhido incondicionalmente. Ele os ama de modo anticondicional. Ele ama o seu povo de modo oposto ao que esse povo merece e depois o transforma naquilo que ele deve ser. Ele dá o seu espírito ao povo, por meio do qual as pessoas podem viver de acordo com os seus justos padrões, exibindo por meio disso, mais uma vez, a sua imagem. Queridos, que coisa preciosa. Deus não nos ama incondicionalmente. Ele nos ama anticondicionalmente. Por quê? Porque ele nos ama de forma oposta ao que nós merecemos. O fato não é que ele nos ama de forma incondicional, sem condições. Porque tem uma condição para ele nos amar, que é o fato de nós sermos justos, que somos em Cristo. O ponto é que ele nos ama de forma anticondicional. Por quê? Porque ele nos ama de forma contrária àquilo que nós merecíamos. Isso é muito reconfortante para todos nós. O Espírito de Deus vem até nós e nos conduz a viver de forma justa, de acordo com a sua imagem. E dentro de toda essa história, nós podemos dizer que no bumerangue do amor de Deus. Por que um bumerangue? Porque o amor de Deus vai e volta para ele. O amor de Deus sai dele, mas é centrado nele. Então, nesse bumerangue de sair e voltar, nós, os discípulos, somos incorporados, todas as nossas afeições, todos os nossos direitos, os propósitos do Senhor para nós, são, então, incorporadas ao Filho. O amor de Deus que é dado a nós, é dado por causa de Cristo. Mas esse amor não é separado da sua santidade. Por quê? Porque Deus é santo e ele produz santidade. Então, ao sermos trazidos por esse bumerangue de amor, Deus cria a obediência santa do amor que já está conquistada, então, em Cristo Jesus. Isso é algo que nós precisamos colocar o nosso coração todos os dias. Quem cria uma obediência santa no amor de Deus é o próprio Deus. Quem nos faz andar de acordo com a vontade de Deus é a obediência passiva de Cristo que nos é dada por meio de estruturas santas. Quando nós temos, meus queridos, crise de pecado, de forma individual, nós tentamos lutar contra essas coisas. E o caminho é, antes de qualquer coisa, de fato, olhar para Cristo. E nunca tentar com nossas forças. E caso isso não seja resolvido, que a palavra de Deus nos chama, então, é exatamente a procurar outro, para que nós possamos criar dessa forma, vamos colocar nesses termos, teias de relacionamentos que nos deixam sólidos,
diante da santidade. Por quê? Porque esses meios geram exatamente obediência e uma obediência santa no amor de Deus. O que é que nós, então, podemos pensar aqui, já que estamos tratando de natureza de amor? O que é que nós podemos pensar a respeito do que é que um amor tem? Quais são os componentes do amor? Eu queria, então, trazer aqui para vocês 3 coisas. O amor tem 3 componentes. Obviamente, eu não quero ser aqui reducionista, tá? Mas eu quero que você entenda que, de forma geral, isso é exatamente o que compõe o verdadeiro amor. Então, a primeira coisa que compõe o amor é a afirmação da pessoa amada e na afeição daquele que ama. O amor sempre começa nesse ponto. É o fato de que há uma afirmação, há algo naquele que é amado, e há então uma afeição da parte daquele que vai em direção àquele que ele vai amar. O amor, ele sempre começa nesse ponto. Veja, vamos colocar aqui uma comparação muito simples, tá? Para a gente tentar entender isso. O casamento é uma relação semelhante a essa. É a afirmação da pessoa amada. Você ama aquela pessoa por algum motivo que só você sabe. Alguns nem têm motivo, mas amam. O fato é que há uma afirmação daquela pessoa amada. Foi só uma piada. Mas, do outro lado, nós temos também a afeição daquele que ama. Aquele que ama, ele vai em direção àquele que vai ser amado. E a essência pura disso, a gente pode ver no prazer que o pai tem no filho. Entende? Porque Deus tem prazer no filho, porque ele é filho. Esse fato é espetacular. Portanto, esse é um primeiro componente do amor. É exatamente a afirmação da pessoa amada e a, então, inclinação das afeições daquele que ama. Você tem aí, então, 2 partes. Um segundo componente do amor é o fato de nós querermos o bem da pessoa amada. O verdadeiro amor tem prazer no bem ou no benefício da outra pessoa. Veja, não tem como nós afirmarmos que existe um amor verdadeiro e dizermos que esse amor tem prazer no mal ou no malefício da outra pessoa, certo? Isso é totalmente inconcebível. E aí isso é interessante porque as escrituras, elas nos revelam que o principal cenário, o principal âmbito, vamos dizer assim, já que a gente utilizou esse termo, né? O arquétipo relacional desse amor é a aliança. A aliança, veja coisa interessante, ela não cria o relacionamento. A aliança, ela afirma o relacionamento. A aliança, ela não dá start a alguma coisa, ela afirma algo que já existe. E, portanto, a ideia de nós querermos o bem da pessoa amada é exatamente um desses componentes do amor. E o terceiro componente, então, do amor verdadeiro é que ele é um amor no santo. Um amor em Deus. Porque, veja, quando nós dizemos que nós queremos o bem de alguém, esse bem, a definição de bem pode ser dada de N maneiras. Mas nós sabemos que o termo bem é definido de forma correta na Escritura. Portanto, veja, o bem que desejamos para a pessoa amada é consoante ao bem do Deus da Bíblia. É de acordo com o Deus da Bíblia. Porque amar outra pessoa significa desejar que essa pessoa conheça, experimente, receba, desfrute, adore, se relacione e obedeça a Deus. Esse é o grande bem
E esse terceiro ponto, meus queridos, é exatamente aquilo que nós começamos falando. Quem é que define amor? É o mundo ou é a igreja? E nós vimos que é a igreja que define o que é amor ao mundo. Portanto, esse terceiro ponto é um ponto que é exclusivo daqueles que estão em Deus. Você pode olhar ao seu redor e ver que várias pessoas podem afirmar a pessoa amada e ter afeição para com essa pessoa amada. Você pode desejar o bem dessas outras pessoas amadas, mas esse amor só é exercido no santo, quando o nosso coração está nele. Portanto, esse ponto aqui é o que distingue a mim e a você, é o que distingue a Igreja de Cristo da concepção de amor do mundo. Porque, veja, o amor que tem apenas esses dois primeiros componentes, ele ruirá. O pecador, ele não pode, por natureza, considerar Deus como o bem maior. Ele expressará o amor pela pessoa amada, segundo o ídolo que ele colocou no lugar de Deus. E isso, inevitavelmente, leva à destruição. A destruição é exatamente o fruto de um amor que é baseado no ídolo produzido no nosso coração. O amor de Deus, então, meus queridos, o evangelho de Deus e a igreja de Deus ofendem porque eles são centrados em Deus. E essa tecla a gente vai bater aqui até o fim. O amor de Deus nos ofende porque o maior objeto de seu amor é o próprio Deus e não nós. O bumerangue do amor de Deus, que vai para ele e volta para ele, é lançado na exigência que Deus faz para toda a humanidade, para que toda a humanidade adore a ele, não a nós mesmos. E aí, esse bumerangue, quando vai, nós nos curvamos a Deus, ele é retornado em louvor e glória, e Deus recebe, então, esse louvor e essa glória, por duas coisas. Tanto pela salvação, para aqueles que responderam positivamente a Cristo, quanto para o julgamento. O bumerangue do amor de Deus tem exatamente esses dois lados, a salvação e o julgamento. O fato é que nós sabemos que se o amor de Deus é centrado em Deus, os homens serão julgados. O amor de Deus nos é ofensivo, meus queridos, porque ele produz julgamento contra mim e você. E sabe qual é o ponto? Você deve saber disso muito bem, assim como eu. É que nós gostaríamos, desejamos não sermos julgados, não estarmos no banco dos réus, mas o nosso desejo é querer ser o juiz. Só Deus é o juiz. Então veja, agora já caminhando para o fim. Os limites da membresia e da disciplina da igreja nos ofendem, porque eles nos fazem lembrar do julgamento de Deus, o qual nós constantemente desprezamos. Os limites da igreja são os limites entre dois domínios. Quais são os domínios que nos cercam? Um é o domínio onde Deus está no centro. E dois, onde o domínio é onde nós somos o centro. Esse é o segundo domínio. Ou nós estamos considerando Deus no centro, ou nós estamos no centro. Não há um território neutro entre esses dois domínios, para mim e para você. E aí eu perguntaria para você, ora, qual é a importância desse julgamento? O que é que tem de tão importante nesse julgamento que ofende a nós, que nos ofende? É porque o julgamento, em primeiro lugar, e a lei de Deus não são opostos. Eles agem em harmonia um com o outro. Da mesma forma que o amor e a lei de Deus caminham em consonância, juntos, o julgamento e a lei, eles também caminham em harmonia.
Para tentar deixar isso um pouco mais claro, imagine que a lei é o amor da sentinela. É o que vai definir para onde ele vai apontar. E o julgamento é a baioneta da sentinela. Então veja, o amor define as coisas e o julgamento atira. O amor diz o que é ou o que não é, o que tem que ser ou o que não tem que ser. E então, nos nossos políticos... Hã? Gente, alguém está me ouvindo aí ou caiu aqui? Me digam aí que me avisaram aqui que caiu aqui, eu não sei. Voltou, né? Tá, então me avisaram aqui, eu vou retornar, tá? Eu vou retornar falando aqui da importância do julgamento. Então vamos lá. A lei, qual é a importância do julgamento? Primeiro, o julgamento e a lei não são opostos, eles agem em harmonia, semelhantemente ao amor e à lei. Então, como é que a gente pode entender isso? Imagine que a lei é o amor da sentinela, ou seja, a lei vai definir aonde o sentinela vai olhar e apontar, ok? O julgamento é a baioneta da sentinela. Então, a lei define o amor, vai apontar, e a baioneta, que é o julgamento, exatamente atira naquilo que está fora disso que foi definido. Então, a lei e o julgamento, eles protegem o que quer que o amor mais ame. Então, a ideia aqui é que o amor, ele tem na sua composição o julgamento, e a lei, e esse julgamento, vai proteger aquilo que o amor mais ama. Vão cercar aquilo que o amor mais ama. Então, veja, um ato de julgamento diz respeito ao valor ou dignidade daquilo que está sendo protegido. O ato de julgar diz respeito ao que está sendo resguardado. Tanto que, vou dar um exemplo aqui muito simples, no nosso país, esqueci o termo que se diz, o fato das pessoas não serem punidas pelo que merecem, os políticos não serem punidos pelo que eles merecem, nos gera no coração uma sensação, uma inclinação de total impunidade, é esse o termo que eu esqueci. A impunidade dos políticos nos diz o quanto que o que é de fato precioso não está sendo resguardado. Veja, quando o julgamento não é feito, o que é resguardado também é considerado como algo que não tem importância. Eu creio que você entende o que eu estou falando. Se nenhuma penalidade ou julgamento seguir a transgressão da lei, aprendemos que, seja o que for que a tal lei estiver protegendo, isso não deve valer muito. Por quê? Porque não tem julgamento sobre isso. Se a penalidade pela transgressão for severa, a gente aprende que aquilo é precioso. O julgamento ensina. Então, veja, o que é que nos ensina o que é precioso? É quando o julgamento que é feito acerca daquilo que é precioso é feito com severidade. Por isso que nós dizemos que a lei, ela resguarda juntamente com o julgamento o que de fato o amor mais ama, que é o próprio Deus. E aqui então quero ir para o segundo ponto. Todos os julgamentos servem à centralidade de seu amor no próprio Deus. O seu amor, o amor de Deus, avalia e julga de acordo com a sua centralidade em Deus e não de acordo com qualquer outra coisa. O seu amor tem expectativas, exige e decreta penalidades de acordo com sua centralidade em Deus. Ou seja, o julgamento tem como sua raiz o amor. O julgamento de Deus tem como sua raiz resguardar exatamente
a centralidade que é o fato de Deus ser santo. Veja que coisa interessante, então. Julgamento e amor não são coisas contrárias. Eles andam em harmonia. Amor é exatamente a fonte do julgamento, porque o julgamento protege o amor por meio da lei. Então veja, matar um ser humano é errado, não porque Deus nos ama mais do que qualquer outra coisa. Por que então matar um ser humano é errado? A resposta é, porque ele ama a sua própria glória mais do que tudo. E o texto bíblico diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus. O problema com o pecado, nosso pecado, não é o fato de que Deus nos ama mais do que qualquer coisa. O problema do pecado é que o pecado é um desprezar da glória de Deus. O que então que a gente poderia dizer que é uma igreja amorosa? O evangelho de Deus é um bumerangue que o homem natural ama e despreza. Nós amamos o anúncio de perdão e o amor sem que haja mérito de nossa parte. Mas ao mesmo tempo, nós desprezamos o chamado para o arrependimento, que é exatamente o julgamento. Nós desprezamos o chamado para abandonar tudo e seguir a Cristo. Então, nós desprezamos a exclusividade desse chamado. Ao mesmo tempo, veja agora como a coisa fica mais clara para mim, para você, de acordo com o tema que nós temos trabalhado. A igreja de Deus é o bumerangue que o homem natural ama e despreza. Nós amamos a ideia de uma comunhão calorosa que nos adote, mas nós desprezamos as exigências dessa comunhão para que abandonemos a adulação da família e dos amigos, com a qual estamos acostumados, e nos submetamos a essa supervisão e disciplina. Veja, o ponto aqui é muito simples. A igreja de Deus, como uma expressão do bumerangue do amor de Deus, ela tanto traz um quê de prazer, quanto também um quê de ofensa. O quê de prazer é que nós amamos essa comunhão calorosa. Nós amamos ter um lugar ao qual nós somos ligados e estamos juntos com outras pessoas. Mas, ao mesmo tempo, nós somos ofendidos porque muitas vezes a gente precisa abandonar a adulação da família, a adulação de amigos ou coisas semelhantes, a qual nós amamos, um homem natural ama essas coisas, para que então nós nos submetamos à supervisão e à disciplina da igreja. Veja que coisa interessante. As duas coisas aqui fazem parte de um mesmo pacote. É o amar, essa comunhão calorosa, mas ao mesmo tempo desprezar as exigências que nos são feitas pelo próprio Deus, para que nós possamos então crescer e amadurecer. Os crentes, eu e você, nós, meus queridos, não devemos ser ladrões de glória. Nós não devemos buscar glória para nós mesmos. Romanos 2,7 diz o seguinte: a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. O que Deus requer de nós? Deus requer de nós que nós busquemos a glória dele, que nós busquemos a santidade dele, que nós busquemos o amor dele, que não é um amor incondicional, mas é um amor condicional em Cristo Jesus. Mas é, ao mesmo tempo, um amor anticondicional, porque ele nos ama de forma contrária, como a gente viu. Nós somos chamados a perseverar, a fazer o bem, a procurar a glória, a honra e a incorruptibilidade. Então veja, a igreja que ama com o amor de Cristo,
é uma igreja que anseia amar toda a amabilidade divina na vida dos outros. Ou seja, uma igreja que ama com o amor de Cristo, ela anseia extrapolar esse amor das formas divinas. E a forma divina, como nós vimos, não é uma forma incondicional. A amabilidade divina não é uma forma onde não se tem critérios. Pelo contrário, o amor divino é um amor que tem sim critérios, que tem sim discriminações. O amor divino, ele julga, ele também ama, unir a presença dessa amabilidade divina na vida dos crentes individuais. Então, veja, os membros do corpo não apenas dão de si mesmo aos outros, não damos uma parte, nós não damos apenas aquilo que nos é confortável, nós não damos ao nosso próximo, porque assim não foi também o amor divino, aquilo que nos é mais agradável. O fato é que nós nos damos a si mesmos uns aos outros. Por isso, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 12, 26, diz o seguinte: de maneira que, se o membro sofre, o que é que acontece? Todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, o que é que acontece? Com ele todos se regozijam. Ao mesmo tempo, por amor aos indivíduos, a igreja anseia que cada membro seja protegido dos ataques do mundo, da carne e do diabo, e seja guiado em toda a justiça e para uma amabilidade maior, assim como uma mãe deseja essas coisas para os seus filhos. O que é que a igreja local, como essa direção, gere, então, uma amabilidade maior, consoante a amabilidade de Deus. Ao mesmo tempo, por amor ao mundo, a igreja anseia que cada crente seja distinguido e exibido como um exemplo de esperança, um modelo de amor inspirador, uma luz que vida. Meus queridos, por amor ao mundo, nós ansiamos sermos identificados pelo mundo como homens e mulheres, como uma igreja que não é centrada nela, que não é centrada no mundo, mas que é centrada em Deus. Por amor de Cristo, a igreja deseja unir e manter cada crente unido a si mesmo na preparação para a volta do noivo, lavando-o com a água da palavra, para que cada indivíduo possa ser santo e glorioso, sem mácula nem ruga, na vinda do noivo. Por amor a Cristo, nós nos mantemos unidos, nós nos mantemos fiéis ao Senhor, nos preparando constantemente na lavagem da palavra eterna, para sermos, então, recebidos pelo noivo, sem ruga e sem mácula. E por fim, então, vejam, aqui está a glória de Deus, a sua sabedoria, o mundo, mas é a igreja. E o amor verdadeiro é um amor centrado em Deus. E o amor centrado em Deus, ao mesmo tempo, ele nos salva, mas ele também nos julga. Por isso, o título